Nós convidamos para compor a mesa para a apresentação da palestra Plano de Comunicação, o que é e como elaborar, o consultor e professor da Fundação Dom Cabral, Alberto Duque, Portugal. Com os aplausos de vocês, convidamos mais uma vez a nossa gerente de comunicação da AMM, Cristina Assis. Lembrando mais uma vez, perguntas no final da palestra. Cristina, é com você. Bom, gente, eu estou até cansada, né? Eu começo a abrir a palestra e fechar a palestra. Já estou até cansada. Eu falei, meu Deus do céu, o pessoal vai ficar cansado da minha cara aqui na frente antes de eu começar mesmo a falar. Mas é um prazer enorme ter o Alberto Duque Portugal aqui conosco. É um dos gestores que mais valorizou a comunicação que eu trabalhei. Ele é uma pessoa que mudou várias instituições por onde passou. Eu vou ler o currículo dele aqui, mas eu acho que, na verdade, a experiência que ele vai passar para vocês é muito maior do que o currículo que o mini currículo que eu vou ler. O Alberto Portugal é engenheiro agrônomo e doutor em sistemas agrícolas. Entre os diversos cargos ocupados, foi diretor-presidente da Embrapa e secretário executivo e ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Foi também diretor da Agência de Inovação da Unicamp, Inova, secretário adjunto de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais. Atualmente é consultor e professor associado da Fundação Dom Cabral, PhD em Sistemas Agrícolas pela University of Reading, em 1982, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 68. Na verdade, esse currículo aqui, eu fico lendo ele não parece muito com o Portugal que eu conheço, né? Porque é uma pessoa que sempre investiu tanto em comunicação por onde ele passou, sempre entendeu a comunicação como um princípio fundamental na instituição, que quando eu leio isso aqui, eu fico assim, nossa, vamos lá, gente, vamos passar a palavra para ele, que é isso que importa, né? Bem-vindo. Bom, gente, obrigado, Cristina. Obrigado, Cristina. Cristina é uma amiga que eu conheci na Secretaria da Agricultura e depois veio trabalhar comigo de 2007 a 2010, quando fui secretário de Ciência e Tecnologia do governador Aécio Neves. E, para mim, foi uma grata surpresa quando a conheci, porque ela foi realmente uma implementadora de uma política na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que foi extremamente proativa, e a Secretaria de Ciência e Tecnologia ganhou uma dimensão diferente naquele momento, naquela oportunidade, naquela gestão, e parte disso foi dessa imagem, ela é responsável. Bom, vocês viram que o tema não tem nada a ver comigo, né? Eu sou da área técnica, sou engenheiro agrônomo, a minha vida sempre foi como executivo na área pública, passei pela EPAMIG, depois fui para a Embrapa, fui presidente da Embrapa, depois fui secretário aqui adjunto, depois secretário de Ciência e Tecnologia, mas eu sou um discípulo, a minha assessora de comunicação em Brasília, a Heloísa, quando eu falava isso, ela puxava a minha orelha e ela dizia que eu dizia que eu sou o discípulo do Chacrinha, né? Daquela velha história do Chacrinha que ele dizia que quem não se comunica se trumbica, tá certo? Toda vez que eu falava isso, ela falou, isso não é frase que você deve usar e tal, né? Mas eu acho que isso tem uma verdade imensa, né? Que continua verdade, sempre foi e cada vez mais, tá certo? Eu gostaria de começar essa minha fala. Eu venho aqui a convite da Cristina, nós vamos dividir o tempo fundamentalmente para fazer um depoimento da minha experiência. Mas eu gostaria de começar dizendo por que essa questão da comunicação, se sempre foi importante, tornou-se mais importante. Nós estamos vivendo o que eles chamam aí de mudanças de paradigma, ou seja, mudança do que é importante no dia a dia das pessoas, das instituições, né? Nós saímos de uma economia industrial, né, caracterizada, obviamente, o conhecimento estava embutido na produção do carro, na produção da televisão, para uma chamada sociedade da informação e economia do conhecimento. O que é economia do conhecimento, né? Por que esse nome começou a surgir? Conhecimento sempre foi importante. Nas sociedades tribais, né, o pajé era um sujeito muito respeitado, não era o mais forte, não era um guerreiro, né, não era o cacique,
Mas ele era um sujeito muito respeitado. Por quê? Na concepção daquela sociedade, o pajé tinha conhecimento. E, às vezes, não era nem conhecimento técnico de como fazer a flecha ou o tacape, mas era um conhecimento social, psicológico, da cultura da tribo, né? E ele era um orientador, né? Um formador de opinião. Por isso ele era respeitado, porque ele detinha conhecimento. E agora, estamos falando de economia do conhecimento, o conhecimento tornou-se, vamos dizer assim, um fator decisivo, né? O que é muito mais importante do que ter é saber, né? E há alguns trabalhos da Organização dos Países Desenvolvidos, a OECD, que diz que hoje o PIB dos países mais desenvolvidos, 50% do PIB se deve fundamentalmente ao conhecimento. É quando a gente fala, por exemplo, que chip, né? O que tem no chip, uma pecinha daquela que pesa, sei lá, 2, 3 gramas, 5 gramas, né? Que deve pesar um chip de telefone, né? E por que custa o preço que custa? Não é pelo material físico, é porque tem ali uma quantidade de conhecimento embutido muito grande. E o conhecimento faz uma diferença tremenda. Eu costumo usar um exemplozinho do por que o conhecimento tem um impacto tão grande. Tem uma historinha que diz o seguinte: se você tem um carro e eu tenho um carro, que caracteriza a economia industrial, e nós trocamos os carros, você continua com um carro e eu com outro carro. Pode ser um melhor do que o outro, a marca é diferente, mas nós dois, cada um, continuamos com um carro. Mas se você tem uma ideia e eu tenho outra ideia e nós trocamos ideias, você passa a ter 2 ideias e eu também passo a ter 2 ideias. Isso vale na informação, vale no conhecimento, e essa é a lógica do conhecimento. O conhecimento, né, o mais importante, né, é exatamente o intercâmbio, a interação entre as pessoas, né? E o conhecimento tem uma característica de que quanto mais conhecimento a humanidade tem, mais chance de gerar conhecimento ela tem. Ele é um processo cumulativo e causal. A dinâmica de reprodução do conhecimento tem essa característica. Então, quando tem gente imaginando que já houve no passado, né, estudiosos que diziam, não, a humanidade não tem mais nada para inventar, já inventou tudo. Nada, gente. Nós estamos no limiar do que vem por aí e é cada vez mais informação. Não sei se vocês têm acompanhado agora da impressora 3D, alguém já viu isso aí nas reportagens? Vocês viram o que está acontecendo? Quer dizer, você vai ter em casa condição, lá no interior de Minas, né, de fazer, de repente, o seu para-choque quebrou, você não vai precisar esperar que a Fiat mande o para-choque para você, ou que o para-choque venha de São Paulo, né, dependendo da fábrica, ou de Santa Catarina, de onde for. Você vai receber por e-mail, na internet, o desenho do para-choque, você vai botar no pendrive, vai numa lan house especializada que tem, vamos dizer assim, uma impressora 3D, e você vai imprimir o seu para-choque lá na sua cidade, e vai mandar pintar, né? Isso não é ficção. A Boeing está produzindo material e por aí vai. Quer dizer, o domínio dessas tecnologias abriu aí novos caminhos. Então, o conhecimento tem essa característica. O que eu acho que é fundamental nessa história, então, é que acessar, dominar o conhecimento, que é mais do que informação, porque o conhecimento, você incorpora um conjunto de informações, de dados, e passa a dominar aquele conjunto de informações. Você ter uma informação não significa que é conhecimento. A informação é importante, sempre foi. Quem tem informação tem poder. Mas o conhecimento é mais do que a informação. Eu vou dar um outro exemplo aqui, muito simples. Eu sou hoje empresário, já saí do governo há algum tempo, e montei, junto com um filho meu e mais 2 amigos, uma empresa de gestão de informação, gestão de conhecimento, de inteligência estratégica. Essa empresa tem um valor X e nós nos resolvemos entrar de sócio de uma empresa maior. Então, nós passamos a ser sócio, a nossa empresa valia um determinado valor, nós entramos com isso como capital e nós passamos a ter 5% nessa empresa que é muito maior do que a nossa. Qual que é a característica? A nossa empresa não tem empregado, né? Nós só trabalhamos com computador, os resultados, os dados e tal estão na nuvem, nesse tal de cloud computing, né? Nós só temos o contador, não tem um empregado, não tem escritório, só tem um endereço comercial prefeito legal. E nós entramos de sócio. Se amanhã eu resolver vender a nossa parte de 5% nessa empresa e tiver alguém que queira comprar, vamos dizer que ele vale lá 100 mil reais. Eu vendi 100 mil reais.
e eu quiser abrir um outro negócio, eu não preciso pegar esses 100 mil reais, igual acontece, por exemplo, eu tenho uma agência de carro, eu vendi a agência de carro, recebi 100 mil reais, para começar outra agência de carro, eu vou ter que gastar os 100 mil reais para comprar carro, montar, alugar sala, alugar galpão para colocar os carros e tal. No caso de uma empresa dessa de conhecimento, eu não tenho que gastar nada, eu posso embolsar os 100 mil reais e no dia seguinte começar uma outra empresa com a mesma característica. Por quê? Porque é uma empresa de conhecimento, o conhecimento está na nossa cabeça, tá certo? E isso eu faço a hora que eu quiser, né? Nós podemos montar outra empresa igualzinha, prestando serviço para outros clientes, sem gastar um tostão. Então, conhecimento, né, tem essa característica um pouco diferente da economia industrial, que é algo palpável, como é o microfone e tal. No microfone tem conhecimento, né? Não quer dizer que, como eu disse, conhecimento sempre foi importante. Mas eu estou fazendo esse preâmbulo todo para dizer que essa é a característica de uma mudança de paradigma. Isso se acelerou muito por causa das tecnologias de informação e comunicação, especialmente da internet e as redes sociais. Por quê? Além da disseminação ser muito intensa, o que está acontecendo é que você não é mais simplesmente um receptor de informação e de conhecimento. Você passa a ser gerador de informação e conhecimento. Portanto, o número de jornalistas, vamos dizer assim, o número de produtores de notícias, de informação, de comentários, de contribuições, amplia-se a cada dia mais, em todas essas redes que nós conhecemos. Então, isso mudou completamente a lógica da informação, da disseminação do conhecimento, da disseminação da comunicação. É um desafio para os jornais tradicionais. Estamos aqui com um jornalista que está presente aqui, né? Esse constitui-se hoje num grande desafio, porque você tem um volume de informação muito grande e muita gente produzindo informação e, às vezes, formando. Aí não vamos discutir a qualidade da informação, nem o que está se formando de consenso dentro da sociedade, de um lado ou de outro, né, com as ideologias, tudo que pode estar envolvido, as culturas, as religiões e tudo isso, mas, enfim, você tem uma situação completamente nova, né? O fluxo de informação aumentou tremendamente e ela vai cada vez ficando mais importante. A minha, agora, começando a falar um pouco do meu depoimento como executivo, né, é que a comunicação tem que ser tratada como uma área estratégica. A comunicação não pode ser aquele indivíduo que está lá numa salinha e aí vai inaugurar alguma coisa e fala: fulano, bota a notícia no jornal aí, chama o repórter para dar entrevista, né? Faz a filmagem do negócio lá. Ó, vai lá, está acontecendo isso, filma lá, ou então faz a entrevista e carrega e traz para cá. Isso é uma atividade que a assessoria de comunicação tem que fazer, mas isso é muito pequeno. Isso já faz parte do plano de comunicação de um dos instrumentos que você tem que usar, que é a mídia, mas que não é só. Quer dizer, a comunicação, ela é estratégica em que sentido? Ela tem que participar das decisões, desde o planejamento, as decisões de implementação da ação e depois da promoção da comunicação da ação. Todos os meus assessores, e a Cristina viveu isso, de comunicação, tinha um trânsito livre na minha sala, não precisava marcar horário para ir lá falar comigo. Sempre foi assim, porque a comunicação tem essa outra característica da dinâmica. E, às vezes, se você não toma as providências no momento certo, depois já é tarde. E você, às vezes, tem que antecipar, né, na gestão de uma crise que se anuncia. Quer dizer, então, você tem... o que eu chamo mais atenção é isso, do meu depoimento, da minha vivência, é que a comunicação, ela é estratégica, no sentido de que ela tem que estar participando desde o começo, desde o planejamento. Ela tem que participar do planejamento estratégico ou do plano diretor da prefeitura ou da organização, né? Ela tem que estar ali discutindo a missão, a visão, o objetivo, as estratégias, os valores, né? Porque ela vai fazer comunicação no sentido de levar essa imagem do que está se criando ali para a sociedade, para os fornecedores, para os clientes e assim por diante. Então, eu sei que, na maioria das vezes, muitos executivos, e mesmo dentro do setor público de forma geral, e talvez nas prefeituras também, né, e mesmo em empresas privadas, não tem essa concepção. O jornalista é um assessor que serve para dar notícia, tá certo? Isso é um pedacinho do que tem que fazer a comunicação. Você fala, como é que você conversa? Talvez você fale, você não devia estar falando isso para nós aqui, não devia estar falando para os prefeitos, pô, né? Esse é um problema que às vezes existe, né? Mas é um processo e que a gente precisa aí, é um processo novamente de comunicação
da MM, que eu conheço bem a Cristina, e talvez de uma associação de vocês, né, junto através da MM, ou integração, no sentido de estar mostrando aos prefeitos o que representa a comunicação como atividade estratégica. Bom, eu tive algumas experiências, talvez a experiência mais rica tenha sido a da presidência da Embrapa. Alguém conhece a Embrapa aí? Alguém tem uma imagem assim ruim da Embrapa? A Embrapa é uma instituição pública hoje que é orgulho dos brasileiros, né? Isso é importantíssimo. A Embrapa, ela tem uma coisa importante, ela tem conteúdo, ela tem mais de 8 mil empregados, 47 centros de pesquisa no Brasil, alguns no exterior, tem 2.400 pesquisadores, quase todo mundo com doutorado, então ela tem conteúdo, ela tem coisas para mostrar. Mas foi feita uma estratégia muito clara de uma política de comunicação extremamente profissional, a Cristina conheceu, né, que tinha uma preocupação não só de promover o que a Embrapa estava fazendo, né, e de formar uma imagem dentro da sociedade brasileira, porque a Embrapa depende de recurso público, e recurso público é dinheiro do povo, da população. Então, a Embrapa precisava ter uma imagem positiva para ela poder conseguir recursos para continuar o seu trabalho, que é um trabalho estratégico para a sociedade brasileira. Bom, deixa eu só seguir aqui a... Bom, então essa questão, né, do exemplo da Embrapa, né, que foi feito de uma maneira muito profissional, esse é um ponto importante. Porque muitas vezes você fala assim, não, você monta aí o plano de comunicação. Não, nós pegamos um dos melhores professores, que é uma referência hoje no Brasil, que é o professor Wilson Bueno, lá da Metodista de São Paulo, né, e ele preparou para nós, junto com a nossa equipe, assim foi na Secretaria de Ciência e Tecnologia também, com a Cristina, toda essa discussão, e essa discussão não é só entre eu e a Cristina, envolvia os diretores, tá certo? De planejamento, diretor de pesquisa, diretor administrativo, as equipes, para todo mundo estar enfronhado. E depois que você faz a política, você tem que internalizar a política, né? As pessoas têm que conhecer qual é a política, o que ela preconiza, o que ela se propõe, quais são os objetivos que ela está perseguindo, né? Porque você é, né, a imagem da sua organização. Você, quando está no boteco bebendo pinga ou bebendo cerveja, na sua testa está escrito, sei lá, prefeitura de tal lugar assim, né? Então, todos os empregados têm que estar imbuídos daquela proposta. Você tem toda uma estratégia de comunicação interna para que todo mundo compre aquela ideia e depois uma comunicação externa, que é você, os seus clientes, seus fornecedores, seus parceiros, seus investidores. E para cada um desses segmentos, e a Embrapa exercitou isso muito bem, fizemos isso também na Secretaria de Ciência e Tecnologia, você tem instrumentos e estratégias diferentes. Você não vai tratar um deputado da mesma forma que você trata a dona de casa. Não é que você vai tratar pior a dona de casa, mas a forma como você vai falar com a dona de casa, o instrumento que você vai usar, a newsletter, a notícia, ou o Facebook, o que for, não é o mesmo que você vai usar para o deputado. O deputado quer um outro tipo de notícia, de repente ele quer uma notícia que permita ele fazer um pronunciamento na Assembleia, marcar posição. Então, quer dizer, são coisas completamente diferentes. Então, essa segmentação, a Cristina vai falar mais disso, certamente, mas essa segmentação de público e a caracterização do que... Isso tudo faz parte da política e do plano de comunicação, que é o que a Cristina vai apresentar para vocês aí com muito mais competência que eu, porque eu não sou da área, eu falo da minha vivência como executivo, né? Eu vou terminar, viu, Cristina, já passando para você... Só com uma expressão que, quando eu usei essa imagem, que eu assumi a presidência da Embrapa em 95, eu fui presidente da Embrapa de 95 a 2002, no governo Fernando Henrique, nos 2 mandatos do Fernando Henrique. Eu disse, nós colocamos na nossa política de administração, na qual se incluía a política de comunicação, a política de pesquisa e uma política de transferência de tecnologia. Então, nós tínhamos 3 políticas centrais da Embrapa, que era uma política de pesquisa, que é o negócio da Embrapa, uma política de transferência de tecnologia, né, que era para distribuir o resultado da pesquisa,
e uma política de comunicação que era para promover, para que as pessoas soubessem que existia um resultado de pesquisa que podia ser de interesse do produtor, que está lá no Amazonas, está lá no Nordeste, está no Sul do Brasil e assim por diante. Então, eu coloquei para a equipe de pesquisa de que a Embrapa, guardadas as proporções de ser uma instituição pública, está num negócio como qualquer outro. E se eu fosse prefeito, eu diria a mesma coisa. A prefeitura, guardadas as proporções de que é um ente público que está gerindo os bens e os recursos de uma comunidade, está num negócio como qualquer outro. Negócio não vou fazer negociata, negócio. O que eu quero dizer com isso? Ela tem que ter, qualquer negócio, o que tem que ter? Vamos pegar uma indústria de carro, uma indústria de carro. Ela tem que ter um produto. Então, ela desenha o produto. Olha, eu vou fazer um carro Fiat Uno, simples, 2 portas, para atender uma determinada parcela da população. Vou fazer o Linea para atender outra parcela da população, que é um carro mais sofisticado, assim, assim, assado. Vou fazer um carro de transporte com essa característica. Quer dizer, você define os públicos e define o seu produto. No caso de uma organização como a Embrapa ou uma prefeitura, você normalmente não vai entregar produto, você vai entregar serviço. Quer dizer, o que a prefeitura tem que entregar? Tem que entregar serviço de educação, serviço de transporte, serviço de segurança, serviço de saúde e assim por diante. Tá certo? Mas você tem que olhar isso profissionalmente, como um negócio. Você fala, pô, eu tenho que atender bem meu cliente. Quem é meu cliente? São as crianças do meu município que precisam ter uma boa escola. Tá? Depois você tem que ter a distribuição desse serviço. Não é o prefeito que vai sair distribuindo. O que é? São as secretarias com as escolas, a Secretaria de Saúde com os postos de saúde, Secretaria de Transporte com as patrulhas mecânicas e assim por diante. Então, você tem a sua redistribuição, às vezes até em parceria com o setor privado, às vezes coleta de lixo é terceirizado e coisa desse tipo. Você tem que ter sua rede de prestação de serviço. E, por último, você tem que ter a sua política de comunicação. Por último, não no sentido de menos importante, mas compondo essa sequência, você tem que ter a política de comunicação, que é você ter uma proposta, um plano, uma estratégia de como promover e comunicar o serviço que você está fazendo. Se você não está fazendo nada e não tem conteúdo, isso não tem sustentação. É balela, provavelmente na próxima eleição o prefeito não se reelege, porque a população começa a perceber que é só discurso, discurso e as coisas não estão acontecendo. Mas se você tem conteúdo, eu volto ao exemplo da Embrapa, né? Você tem conteúdo e você faz uma boa promoção, a prefeitura ganha uma imagem muito positiva. Porque prefeituras no Brasil são quantas? 5.700, me parece? Algo desse tipo. Né? Gestões, quantas gestões de prefeitura no município de cada um de vocês? De 4 anos, alguns municípios com 40 anos, 10 gestões, 20 gestões, 80 anos, alguns com mais de 100 anos, 30, 40 gestões. Quer dizer, gestões... O que é importante? É você conseguir diferenciar a sua gestão, diferenciar a sua prefeitura, né, por um trabalho que realmente é bem feito, atende aos seus clientes, que são os cidadãos, e que você consiga passar essa imagem de um município que realmente está se desenvolvendo, que isso vai atrair mais negócio, vai melhorar a qualidade de vida, vai gerar mais emprego, gerar mais renda, e assim por diante. Então, essa lógica aí, gente, eu acho que é importante levar essa visão. Dou meu depoimento com muita alegria. Espero que tenha contribuído, me coloco à disposição para depois, se houver alguma pergunta, e passo para a Cristina, minha querida amiga aqui, competente, coordenadora, para dar continuidade. Bom, gente, eu tenho uma tarefa difícil aqui, que é passar para vocês como fazer um plano de comunicação em meia hora. Então, isso seria um treinamento de 3 dias, né? Eu vou tentar fazer uma visão global do como a gente trabalha na MM, como a gente implantou o plano de comunicação. E muita coisa que eu apliquei na MM veio da gestão do Portugal, do conhecimento, né, da Heloísa, que trabalhou com ele na Embrapa. Então, isso vai auxiliá-los a como medir as ações que vocês fazem na prefeitura. Direita para frente.
Bom, gente, meu tempo está curto, mas eu vou só passar uma coisa marcante que aconteceu quando eu conheci o Portugal e fui trabalhar com ele, que eu repito isso muito, principalmente com a minha equipe e quando eu tenho oportunidade. Quando eu fui trabalhar com Portugal, eu cheguei toda, tímida, no gabinete dele para me apresentar no meu primeiro dia de trabalho. Eu já tinha trabalhado com ele antes, mas eu não tinha realmente uma ligação forte com ele. Aí eu cheguei na sala dele, assim, bati na porta do gabinete, eu acho que ele nem lembra disso. Bati na porta do gabinete dele e falei assim, licença, secretário. Ô, menina, entra aqui. Deixa eu falar com você uma coisa. Se for para você, toda vez bater na porta para entrar no meu gabinete, você não serve para trabalhar comigo. Comunicação tem trânsito livre. Isso, para mim, eu fiquei assim, Eu não sabia se eu achava ótimo, porque isso é a melhor coisa a gente escutar, nós, profissionais de comunicação, ou então se eu ficava assustada com aquela reação. Aí, quando eu sentei na frente dele, na mesa, para conversar com ele, ele virou para mim e falou assim, e vou te falar uma coisa, dinheiro e comunicação numa instituição tem o mesmo peso. Por isso, você tem carta branca para fazer bem feito aqui, mas você faz. Gente, imagina, nós profissionais de comunicação escutar isso, do nosso chefe. Qualquer um de vocês queria, tá escutando. Então, eu falo que eu tive sorte, na minha vida, porque tanto Portugal como agora o Toninho Andrade, que é presidente da MM, dá muito valor e eles estão disponíveis para a imprensa, eles sabem o momento certo de agir, a necessidade de falar rápido, de agir rápido. Então, isso é muito bom. Eu espero passar isso para os prefeitos de vocês quando eu puder falar com eles. Tá? É meu compromisso com vocês. Vamos lá. O plano de comunicação, gente. Na verdade, o plano de comunicação é um documento anual. Ele estabelece um conjunto de procedimentos e estratégias para você aplicar na sua instituição. Vocês já tiveram a sensação de trabalhar o mês todo e chegar no final e falar assim, o que eu fiz? Ou então as pessoas cobrarem de você e falar assim, o que a comunicação faz? Você sabe ler jornal de manhã? Mal sabem eles que o objetivo nosso é ler jornal de manhã. A gente tem que saber. Só sabe ler clipping? Vocês não tiveram essa sensação? Pois é. Então, eu vou tentar dar uma ferramenta para vocês no final do mês, chegar e mostrar o resultado na mesa do prefeito e falar assim aqui. Esse é meu resultado que eu fiz. A estrutura da comunicação das prefeituras abrange em todas as áreas. Eu sei, muitos de vocês mal têm um jornalista na prefeitura. E todo mundo sabe fazer comunicação. Todo mundo entende comunicação, mas na hora que o bicho pega mesmo, na hora que tem que apagar incêndio, vai lá, para vocês ajudarem na situação. Sempre é assim. Mas o certo é uma estrutura, que tenha todos os profissionais de comunicação. Mas esse plano tem como vocês ajustarem. Ou trabalhar com um profissional, ou trabalhar com 3 profissionais. Só que vocês não podem fazer um plano que vocês não têm estrutura para implementá-lo. Então, isso é desde o início, gente? Faz o plano de acordo com a estrutura que você tem. O plano de comunicação é um instrumento de planejamento que implica na visão global da instituição em sintonia com a missão e estratégia da organização. Eu vou falar muita coisa que o Roberto Bastianito falou, que o Rafael Araújo falou e que o Alberto Portugal falou. Por quê? Porque se não tem o envolvimento de todas as áreas, se não tem um alinhamento com a estratégia de toda a instituição, não adianta você fazer comunicação. Vamos lá. Elaborando o plano de comunicação. O que a gente precisa? O plano de comunicação é um documento anual. Ele é feito uma política, com diagnóstico de toda a instituição, e o plano de comunicação, eu aconselho, vocês têm um ano de gestão, não é isso que vão fazer agora? Um ano de gestão. Eu aconselho vocês fazerem em janeiro, já preparando seu plano de comunicação para lançar ele em janeiro. Que vocês vão ter uma avaliação de um ano aí, que ainda mais agora que vocês tiveram um ano, muita gente nova na prefeitura, 70% dos prefeitos são nossos prefeitos, nunca sentou numa cadeira. E, às vezes, a sua equipe também é nova. Então, é importante vocês começarem um plano de comunicação agora e
que vocês já conhecem também a instituição, já conhecem os principais problemas, já conhecem o secretariado, ele já está formado, e as dificuldades, né, que são grandes nas prefeituras hoje. E trabalhar dentro da estrutura de cada prefeitura. Como fazer esse plano? Como elaborar? Como explorar ao máximo, né, as ferramentas de gestão que nós temos? Eu acho que as palestras anteriores me ajudou muito, né? Me ajudaram muito as palestras, porque a gente teve tanta ideia aqui criativa, tanta coisa, né, que vocês agora já sabem, que podem criar e podem fazer, independente do recurso, de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Muita coisa foi falada aqui hoje. Para eu fazer um plano de comunicação, eu tenho que ter um objetivo. Tudo isso que eu estou passando aqui, gente, a cartilha, entrega a cartilha para mim. Como o plano, tudo que está acontecendo aqui que eu vou falar, está na cartilha de comunicação, que é essa cartilha aqui, tá? Que foi baseada na política de comunicação da SECTES, que eu tirei muita coisa, e da experiência que eu tive no dia a dia, nas instituições que eu passei. Aqui está tudo isso que eu vou falar aqui, mais detalhado. Tá? E depois também eu estou à disposição na MM, né? Para quem quiser, para eu poder aprofundar o assunto. Os objetivos precisam ser integrados à missão, visão e valores da Prefeitura, câmaras, nos seus objetivos globais e na sua estratégia de desenvolvimento. Qual que é a definição dos objetivos? Eu peguei os objetivos bem linkados às prefeituras e câmaras municipais. Os órgãos públicos em gerais, né? Mas quem trabalha em prefeitura aqui? Maioria, né? Não, então tá certo. Vou nesse caminho. Primeira coisa, igual o Portugal falou, você tem que trabalhar a missão da instituição. Ela tem que ser alinhada à missão, né? Ah, mas minha prefeitura não tem missão. Visão, valores. Ih, o prefeito nunca falou isso comigo. Né? Cheguei lá, não tem nada. Inicie por você, gente. É um exercício interessante. Eu não posso detalhar cada um aqui, que a gente não tem tempo. Mas estudem sobre isso, trabalhem. A missão é por que a empresa existe, por que a prefeitura existe. São perguntas óbvias e respostas que você já tem, e fazendo esse exercício, vocês vão chegar à real missão, entendeu? De acordo com a gestão que vocês estão executando. O que a empresa faz? Todo mundo sabe. Para quem que eu trabalho? Aí, nós vamos na visão. Aonde que eu quero chegar, gente? Daqui a 4 anos de gestão, o que eu quero passar para a minha sociedade? O que eu quero ver que ela enxergue, né? Do trabalho da prefeitura, do trabalho da comunicação do meu município. Depois de 4 anos, o que eu quero que a sociedade tenha em mente sobre o trabalho que foi feito? E os valores? Que eu falo que os valores hoje, eles são baseados, né? Nos princípios éticos e morais de uma instituição, mas eu acho que é muito mais que isso. Eu falo que ética, né, cada um tem a sua. Mas hoje, a gente tem, em certo momento, a gente está até sendo forçado a trabalhar de forma ética. Se você não tem, você tem que ter. Por quê? Porque tem a transparência, gente. Tem a verdade. E isso não é só para fora que você tem que passar isso. É para dentro do seu público interno. Eu falo que os valores é uma espinha dorsal da instituição. É ele que vai comandar, entendeu? O que vai acontecer fora da prefeitura. E a comunicação tem obrigação de passar isso para o público interno e público externo. Porque a comunicação, ela trabalha com muitos itens morais e éticos, porque ela trabalha com a informação e ela trabalha sempre com a verdade. Eu falo, gente, a verdade que doer, a verdade tem que estar sempre em primeiro lugar. Não adianta. A sociedade hoje, o mundo hoje está mudando. Qualquer um tem um celular, tem uma máquina, tem um que tira foto, que filma. Então, a verdade sempre é o melhor caminho. Quando vocês forem pensar, falar assim, ah, não, vamos omitir isso aqui, vamos falar desse jeito. Não, gente, vamos falar a verdade. Que doa, mas a verdade é sempre o melhor caminho. Eu sempre repito isso muito, porque no final das contas dá certo. Então, alguns objetivos que eu vou colocar aqui para vocês.
Primeiro objetivo, maximizar a interação do órgão com seu público. Né? Isso é um objetivo. Você tem que trabalhar no plano de ação. Mais um objetivo, alinhar ações com o público interno. Converse com seus secretários, com seus coordenadores de projeto. Circulem na prefeitura. Procurem saber tudo. A comunicação, igual foi falado aqui, não é ficar dentro de 4 paredes. Você tem que circular. Se as pessoas não vêm até você, vá até elas. Comunique-se com elas. Tem dia que eu chego lá na MM, vou na sala dos técnicos, rodeio. O que você está fazendo? Ah, isso aqui é interessante você. Não, que legal, né? Aconteceu isso, isso, isso. Bate papo. Se interesse pelos projetos deles. Que daqui a pouco, eles que vão bater na porta de vocês. Fortalecer a comunicação como ferramenta estratégica de gestão. Né? A comunicação tem que ser vista como estratégia na instituição. Isso o Portugal já falou, né? Exemplificou aqui muito bem. Criar a cultura social da cidadania por meio das ações. É o que o Rafael falou muito. O morador hoje do município, ele está preocupado com o buraco dele, da porta da casa dele. Está preocupado se o filho dele, entendeu? Está indo na escola e comendo uma merenda boa. Mas ele não tem uma conscientização de cidadania como um todo. E nós temos que passar isso. Que a preocupação de todos é a preocupação de um só. Então, isso é importante, a gente trabalhar. E as diretrizes. Né? Nós temos... Opa, estou apanhando aqui, né, gente? As diretrizes. As diretrizes indicam o caminho que as ações de comunicação devem seguir para tornar os objetivos organizacionais e comunicacionais uma realidade. Os executores, né, vocês, que terão a oportunidade de ver brevemente esse plano de comunicação, e na cartilha ele está mais especificado, vocês têm, vocês podem usar várias estratégias que estão aí, várias ações, né, e foi direcionada bem essa cartilha para as prefeituras. Então, isso é interessante, está bem o perfil de vocês. Muitas estratégias são definidas, uma vez que todas estão combinadas e sua atuação conjunta poderá ampliar os resultados. Uma ação só não resolve. Várias ações juntas, em conjuntas, ela pode dar um resultado muito melhor. Então, tem que ter uma diretriz para onde, né? Um norte. Aqui algumas ações, né? Que a gente pode escrever no nosso plano de ação. Eu peguei algumas, tá, gente? Tem muito mais e todas as ações que foram faladas hoje, se vocês querem aplicar dentro do plano de comunicação, é possível. Mas não coloquem muitas ações que vocês não vão dar conta de cumprir. Tá? Então, a consciência nesse ponto é muito importante. Qualificação da informação. Ter uma formação alinhada, uma informação uniforme, tanto dentro ou fora com seus públicos-alvos. Fortalecer o relacionamento com formadores de opinião. Formador de opinião, vocês já sabem, né? O Rafael falou muito aqui. E o Roberto. Trabalha com as pessoas que são destaque no seu município. Né? Com o rapaz da moto lá, que é a sensação do município, que o Rafael falou. Com aquela professora que é destaque na cidade. Né? Faça vínculo com essas pessoas. Isso é muito importante. Aprimorar a utilização das mídias digitais como ferramenta de comunicação. Isso também, vocês estão muito envolvidos nisso e sabem o tanto que é importante as mídias digitais hoje no município. Né? A fanpage, o Facebook, né? O Twitter. Eu tenho o Rosalves, trabalha lá na MM, ele fica por conta disso, o tempo todo alimentando as redes sociais. Trabalhou no TEI, o Portugal. Olha lá o Rosalves lá, ó. Está lá. E o Rosalves é fruto de um projeto do TEI que o Portugal liderou quando ele estava no governo aqui de Minas, que foi um projeto maravilhoso que foi para o interior e até hoje rende frutos. Depois, se vocês tiverem curiosidade, entra no Google, aperta TEI lá, que vocês vão conhecer o projeto. É muito legal. Zelar pela marca institucional, na verdade, zelar pela imagem da prefeitura. Né? Tudo isso, vocês têm que criar estratégia para todos esses itens aí. É importantíssimo. Trabalhar em alinhamento e por antecipação com secretários municipais e coordenadores. Isso é fruto de conversa, de trabalho, de reuniões.
quando você chega para conversar com eles, né? Às vezes as pessoas não têm muita noção de comunicação. Os secretários ficam lá naquele batente do dia a dia, eles não se lembram que eles têm que comunicar com a sociedade, que o projeto deles é para a sociedade. Às vezes eles querem cumprir simplesmente aquela obra que está acontecendo ali na cidade. Aí entra o papel da comunicação de ajudá-los, assessorá-los e ver os pontos fortes, os pontos fracos daquele projeto para comunicar e informar o público, né, sobre aquela missão. Fazer uso da linguagem simples e acessível a diversos públicos. Para que complicar, né? Para que falar difícil? Igual o Rafael falou, pega seu texto, pede para o outro ler, a secretária ver se entende. Será que a sua linguagem que você está conversando, tanto seu público interno e externo, eles estão te entendendo? Né? Você está passando a informação certa para o público certo? Vamos falar fácil? Vamos falar a linguagem deles? Que o importante não é o objetivo final, eles entenderem o que você quer dizer? Então, pronto. Não tem nada complicado. Né? É só a gente adaptar a nossa situação à situação do nosso público. E organizar os processos de comunicação interna. Isso aí, gente, fiz demais. Isso é difícil demais na conta. Eu falo que eu nunca passei por uma instituição até hoje que tem uma comunicação. Eu acho que é mais fácil, às vezes, comunicar fora do que comunicar dentro. É um desafio que eu nunca passei por uma instituição que pudesse ter uma comunicação eficiente internamente. Nunca. Nunca. Mas tem jeito de melhorar, né? Tem jeito de atuar internamente e criar estratégias para isso. E, finalmente, exercitar o monitoramento dos processos de comunicação. Não adianta você traçar um plano de comunicação com várias ações e não monitorar, ver se está dando certo ou se está dando errado. Todo o seu trabalho que você está fazendo tem que ter um monitoramento, né, e uma avaliação crítica em cima disso. E muito caminho que você, às vezes, está seguindo, você tem que desviar, você tem que mudar, você tem que voltar atrás, né, que é importante. Público-alvo. Os públicos serão detalhados no planejamento e na execução das ações de comunicação, variando conforme o assunto, tema ou projeto, objeto da comunicação. Cada público, você tem que trabalhar e direcionar a sua linguagem certa. Não adianta você trabalhar uma linguagem só. Se você vai falar numa comunidade específica que está passando por uma situação isolada, você tem que falar de forma diferenciada naquela comunidade. Se você vai conversar tentar convencer os líderes comunitários do seu município, você tem que falar uma linguagem que eles possam entender. Então, a primeira coisa é definir os públicos que vocês têm. Servidores, comunidades, as unidades vinculadas, né, posto de saúde, escola, poderes executivos, legislativos, judiciário, formadores de opinião. Seleciona seu público e vê como que você pode trabalhar cada um. Gente, eu estou passando muito rápido, né? Mas é porque senão não vai dar tempo, tá? Depois aqui eu estou à disposição, na MM, a gente conversa com mais calma. As ações. Depois que eu listei todas as ações, que eu defini a missão, visão e valores, depois que eu trabalhei com a minha equipe, eu com o prefeito, saber realmente quais ações de comunicação eu vou traçar, né, para tentar implementar, eu vou tentar operacionalizar isso e adequar uma comunicação eficiente ao órgão público. O assessor de comunicação do órgão tem a responsabilidade de gerir o plano de comunicação e monitorar a implementação do plano de ação, além de realizar e acompanhar as atividades. Isso é responsabilidade do assessor de comunicação, da pessoa responsável por comunicação. Isso não se delega para ninguém. Isso é da comunicação. Aí eu peguei algumas ações, gente, não são todas, eu dividi a primeira parte, capacitar, né? Se você quer também colocar no seu plano de ação que você precisa capacitar os agentes de informação, gestores de dirigentes para o atendimento à imprensa, então, você coloca lá, mas você monta uma estratégia para isso. Né? Isso é tão importante, né? Cada um falar uma língua, é tão importante ter uma notícia
e você dar e conversar com a imprensa e ter uma linguagem uniforme, né? A instituição falando a mesma língua. Isso é essencial, principalmente em notícia negativa, né? Quando você está em risco com algum projeto, alguma notícia negativa, é muito importante você ter uma estratégia para isso. Incentivar os profissionais de comunicação no contínuo aprimoramento de suas atividades. Incentive as pessoas, gente, a procurar coisas novas, a participar de treinamentos. Hoje é tão acessível, né, o conhecimento. Coisas novas que saem, pega o texto, passa para elas, passa para a sua equipe, passa para o prefeito, fala, olha, prefeito, uma reportagem interessante aqui sobre comunicação, sobre redes sociais. Ele pode até não ler, mas você vai tentar, vai 1, 2, 3, a quarta ele lê, né? Dá mais importância. Estimular a produção de informação qualificada e uniforme, né? O que eu falei anteriormente, né? A linguagem padronizada para toda a instituição. Executar. Efetivar parcerias com veículos de comunicação, programas. Eu falo o seguinte, do mesmo jeito que você tem uma relação política ou de amizade na sua cidade, você tem que fazer, fomentar a relação com a imprensa. Vai lá no seu jornal, na sua rádio, vai visitar, vai tomar um café com ela, vai olhar olho a olho. Release, gente, e-mail é muito bom, mas chega um ponto que você tem que ter uma conversa olhando para a pessoa. Aí ela nunca mais vai esquecer de você. E quando ela vê determinado assunto, ela vai ver, entendeu, que realmente aqui vai dar um valor maior para aquilo. Então, tenha contato, olho a olho, com as pessoas, com os jornalistas, com a imprensa da sua região. Vale a pena. Apoiar eventos comemorativos internamente, né? Trabalhar a comunicação interna. É tão fácil. Lista os eventos comemorativos e trabalha cada um. Monta uma estratégia para cada um. Dia da Páscoa, dia do Natal. Né? Coisas que as pessoas podem se envolver voluntariamente. Tem muitas ideias interessantes que a gente pode implantar. E definir anualmente programas e projetos a serem contemplados no programa de comunicação. Eu vou passar rapidamente. Avaliar. Aí a gente vai avaliar, né? Como que algumas ações que ajudam, que vão ajudar vocês a avaliar o que vocês estão fazendo no dia a dia da assessoria. Realizar reuniões bimestrais com todos os profissionais envolvidos na área de comunicação, para avaliação das ações e proposição de melhorias. Na verdade, depois do bimestral ali, eu faço uma semanal. Toda segunda-feira, eu junto com o meu pessoal, e a gente avalia as ações e monta o cronograma da semana. Então, isso depende de cada um. Se você se disponibiliza... O Portugal fazia uma reunião gerencial semanal também, não era? Aprendi com ele, tá vendo, gente? Ele reunia todas as gerências, todos os superintendentes, e cada um tinha 10 minutos para falar. E ele ficava no relógio. 5? Nossa, eu achava que era 10, tá vendo? Esqueci. 5 minutos. Mas, pelo menos, a comunicação sabia de tudo que estava acontecendo. Depois que ela queria aprofundar o assunto, ela ia lá e aprofundava o assunto com a pessoa que falou. Avaliar os canais especializados. Será que seu boletim eletrônico realmente está cumprindo o objetivo que você deseja? Será que o portal está sendo um canal de informação para as pessoas que o acessam? Será que a minha rede social está sendo bem trabalhada? Ô, gente, não é simplesmente ficar colocando coisa no Facebook e pronto. O número de amigos na minha fanpage, o número de curtidas na minha fanpage está maior que o mês passado? Ah, então é legal. Então as pessoas estão interagindo, interessante. Parou, está menor? Vamos avaliar isso, vamos rever nossas ações. E vamos partir para a elaboração do plano de ação. Primeira coisa do plano de ação, assegurar o comprometimento da direção. Vocês saem daqui, vão lá no prefeito e falam assim, olha, a MM falou, pode falar, Cristina, não tem problema não, que você tem que dar importância número 1 para a comunicação, porque senão sua prefeitura, nada que você fizer vai dar certo. Pode falar que eu falei, pode jogar a culpa em mim. Que é verdade, se você não tem um compromisso da alta direção, do chefe de gabinete, do prefeito, se você não tem o apoio deles, você não vai conseguir implantar o plano de comunicação. Gente, eu sou muito direta, tá? Não dá, não tem jeito. Como você vai fazer um tanto de ação e não vai ter o apoio, né, do prefeito? Trabalhar a comunicação externa e trabalhar a comunicação interna, né? Listar todas as ações
né? O que você vai trabalhar internamente com o seu público e para fora da sua instituição. E monitorar e avaliar o plano de ação, né? Que eu já falei anteriormente, né? Que o monitoramento é contínuo com a equipe de comunicação de todas as ações que você listar. É um monitoramento permanente e a avaliação também pode ser com seus gestores, com suas lideranças, com a comunidade. Todo prefeito que chega lá na MM, eu fico assim, prefeito, você recebeu a revista da MM? Ah, a revista da MM, é essa revista aqui. Ah, não, recebo muito, tem uma matéria até não sei o que. Aí eu sei que ele está lendo. Quando ele chega lá, eu falo assim, prefeito, você está recebendo a SMS que a gente está mandando? Ah, eu não recebo, não. Vocês não mandam nada para mim. Aí eu falei assim, acessa o seu celular aí, prefeito, deixa eu ver as mensagens. Está tudo lá. Só ele não acessa, né? Mas eu estou mandando. Aí outro dia o meu superintendente, o Andy, virou para mim e falou assim, Cristina, a gente tem que tentar comunicar com os prefeitos, a gente não está conseguindo comunicar. Eu falei, meu Deus do céu, como que a gente não está conseguindo? A gente manda SMS no celular dele. A gente manda e-mail para o e-mail particular dele. A gente faz telemarketing com o chefe de gabinete, com secretários. Meu Deus do céu. A prefeita estava reclamando que ela não saía na mídia, né? Que as dificuldades dos municípios. E a gente conseguiu que ela desse uma entrevista para o Estado de Minas. E saiu uma página do Estado de Minas. Aí, no dia seguinte, eu encontrei com a prefeita. Falei, prefeita, eu mandei a notícia para o e-mail da senhora. A senhora viu? Ah, não tive tempo, não vi ainda, não. É. Como que a gente comunica, né, gente? A gente faz o possível. Né? Então, assim, isso é um aprendizado. Né? E eu falo que quando... isso tanto para a sociedade. Se as pessoas do seu município começam a ler um jornal e acham interessante aquele jornal, e elas se sentem parte daquele conteúdo, que não é só propaganda política, né, gente? Que prefeito agora, igual o Rafael falou, toda página tem prefeito fez isso, prefeito fez aquilo. Eu acho que o prefeito ele tem que ter a sabedoria e o discernimento e ser assessorado por vocês, que o nome dele vai aparecer, mas é consequência, é fruto do trabalho dele. Mostra o trabalho primeiro, depois você mostra o nome dele. Né? Eu tenho uma dificuldade muito grande lá na MM, porque a gente tem uma parte na revista, é bom vocês saberem disso, que vocês podem me ajudar muito a partir de agora. E eu tento falar para todo mundo, todos os prefeitos que vão lá, que a gente tem uma parte que a gente coloca práticas de sucesso da prefeitura, na revista Notícias Gerais. E eu estava sem notícia para colocar 853 municípios em Minas. A revista tem 8.000 exemplares, vai para todos os municípios mineiros, para o mundo oficial. E eu não tinha notícia da prefeitura para colocar. Sabe por quê? Porque eu só recebia notícia assim. Prefeito inaugura posto de saúde. Eu não posso pôr na revista, gente. Eu tenho que colocar uma prática de sucesso. Aí eu virava e falava assim, prefeito, vamos inverter isso? Vamos falar o seguinte, o que você mudou no atendimento do seu posto de saúde que está atendendo melhor a população? Você aumentou os atendimentos do seu posto de saúde? Como? Né? O que você fez para motivar seu médico ali no município, entendeu? Para ele atender melhor seu paciente? Alguma coisa. Ah, eu fiz um negócio interessante na escola, na escola que os meninos mudaram a merenda escolar, que eles fizeram uma ação criativa, não sei o quê. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Então, gente, vocês são também o canal de esclarecimento para o prefeito. Ele não tem obrigação de saber tudo. Por isso que ele tem vocês. Né? E o assessor de comunicação é muito aquilo, né, de falar a verdade. Né? Muitas vezes eu falei, eu chegava e falava a verdade, era meu papel. Eu falava, eu tenho que falar, eu vou falar. É isso que está acontecendo. Você não está comunicando direito, você não está passando uma imagem positiva e tudo. Ele ficava até bravo no primeiro dia, mas no segundo já pensava, refletia e sabia que tinha razão. O nosso papel é esse também. Né? A imagem do prefeito é a imagem da prefeitura que passa também muitas vezes para o seu público. Aí, gente, é um exemplo do plano de ação. Tem na cartilha que eu distribuí. É só algumas ações. Esse plano de ação é exatamente o que eu trabalho lá na MM. Né? É muito simples. É do Balance Scorecard, do BSC. E não tem mistério. Né? Você vai trabalhar como o que a ação você vai implantar, como você vai implantar essa ação, por quê, qual o objetivo, a periodicidade dessa ação, se vai ser mensal, se vai ser bimestral, quando esse plano de ação vai durar, a equipe responsável, o nome da pessoa responsável, para ela sentir que ela está ali dentro,
participando e ela vai ser cobrada por isso. As principais atividades e o indicador, que é o indicador de desempenho, que é a meta que você vai, no final do ano, você vai ver se vai ser cumprida ou não. E no final do ano é engraçadíssimo, porque no mensal eu não falo, né? Eu estou lá medindo, sabendo que foi cumprido, que não foi, mas eu não falo nada com a equipe. Aí, no final do ano, eu vou apresentar. Aí eu falo, não foi, a meta não foi cumprida. Mas como não foi cumprida? Não foi aqui. O plano de ação que foi feito no começo do ano. Não sei se não é uma estratégia certa, não, mas às vezes acontece. Aqui tem mais alguns exemplos. E tem um exemplo ali, Honda. Essa Honda eu criei na MM, porque o que aconteceu? Eu cheguei lá, as pessoas não tinham o hábito de ir na comunicação e de passar informação. E a gente tentava e não conseguia. Aí eu estipulei, toda segunda-feira, 14h, 2 jornalistas vão em todos os departamentos procurar notícia. Aí eles chegam do lado do assessor técnico e falam assim, o que você tem para mim? Ah, não tem nada não. Eu falei, mas como não tem nada? Você não está trabalhando? Você tem alguma coisa. Eles tentam tirar a informação. Aí, 2h30 é a reunião de pauta, que a gente senta e discute tudo que foi feito, o que eles conseguiram, né, de informação, a gente separa e define a estratégia da semana, né? E é engraçado que alguns departamentos, depois que a gente começou a fazer isso, eles começaram a sair na imprensa, né? A gente começou a divulgar as notícias e eles começaram a aparecer. Hoje, eles vão até nós, né? Eles ficaram, né, eles veem que a informação, e o dia a dia também, né, gente, não é culpa deles, eles trabalham tanto que às vezes eles esquecem simplesmente de informar para a comunicação. Aí vocês têm que estar sempre lembrando que vocês existem, né, que vocês querem trabalhar a informação deles de modo eficiente para a sociedade saber. Aqui vocês não vão conseguir ler, mas eu fiz questão de colocar que é o seguinte, uma parte polêmica do município é que sempre tem o jornal, a imprensa, que se você pagar você não sai. Não é assim? Todo mundo reclama, ah, Cristina, tem um jornal lá que se eu não der um dinheiro para ele, eu não saio, não. Pois é. Mas essa cultura pode ser mudada. Porque eu fiz essa experiência aqui em Belo Horizonte, gente, nos principais jornais aqui, e ela tem dado muito, ela deu certo, já deu certo. O que aconteceu? A MM, ela é fonte de informação. Ela produz conteúdo. Ela produz dados que a imprensa não tem. Então, quando o jornal me ligava na carteira comercial e falava para eu colocar anúncio, eu falava assim, não, eu sou um órgão que trabalha com dinheiro público. A MM não é um órgão público, mas ela trabalha com dinheiro público. Ela recebe das prefeituras. Eu não posso ficar pagando publicidade. Mas eu sou fonte de informação, eu posso te ajudar. Eu posso te dar informações para o seu público, entendeu? Que são dados importantes. E comecei a fazer um trabalho com os jornalistas de informar. Eu pegava eles não sabiam o que era a FPM, eles só falavam mal dos municípios. Só mal. Eu falava assim, nossa senhora, eu falava assim, meu Deus, eu só trabalho com mídia negativa. Aí eu comecei a informar realmente o que estava acontecendo naqueles municípios. Qual que é a dificuldade do prefeito? E dava aula, gente, o superintendente, o Ângelo, que era presidente na época, e mesmo o Toninho agora, ele dava aula para o jornalista. E você começou a criar, gente, foi um trabalho longo, mas começou a criar e falar. Aí o jornalista falava assim, nossa, mas é isso que acontece com o prefeito? A maior parte do dinheiro fica na União, ele só recebe isso para o município, mas como que ele faz? Pois é isso que é a realidade. Aí, eu comecei a dar informações no nosso departamento técnico, estudos do nosso departamento técnico. E comecei a dar números, eles adoram números, né? Comecei a dar números. Hoje, gente, todos os jornais ligam para a MM atrás de fonte de informação. Eu já recebi 2 telefonemas do Jornal Nacional por causa de fonte. Cristina, eu preciso disso. Você consegue me ajudar? Eu não tenho a resposta para tudo. Mas eu me desdobro para tentar atendê-los. Às vezes eu procuro, encaminho outra fonte para eles, eu vou atrás do prefeito, eu vou atrás do técnico, mas eu tento atendê-los de toda forma. O que eu virei? Da carteira comercial, eu virei fonte de informação. Outro dia, gente, teve uma rádio, teve a cara de pau, mas eu faço com o maior prazer. Eu falo isso, mas eu achei assim, incrível. Eu estava num evento, estava a imprensa, aí ligou uma rádio para mim e falou assim, Cristina, eu não tenho como, e uma rádio grande, tá, gente? Uma das maiores que existe. Eu não tenho como estar aí. Eu não tenho jornalista nenhum para mandar. Grava a fala aí do presidente, manda para mim. Eu trabalhei para eles. Não tem problema não, gravo. Qual que é a contrapartida?
estou escutando a rádio à noite, aparece a fala do presidente na rádio. Não tem problema nenhum. Então, gente, esse vínculo com a imprensa é muito importante. Esse vínculo com o jornalista, ele te vê como fonte de informação, paga, porque o jornalzinho do interior precisa mesmo sustentar, né? A prefeitura precisa dar um recurso para esse jornal. Então, divulga as campanhas publicitárias que o Roberto mostrou aqui, dengue, combate ao crack, essas campanhas mais nacionais, divulga esses no jornal. Mas a informação, gente, e a informação para a sociedade. No momento que a sociedade, você lê o seu release, você fala assim, isso interessa a sociedade? Interessa ela saber isso? Interessa o jornalista estar lendo isso aqui? Interessa. Então pode mandar que ele publica. Ele não é bobo, gente, ele quer informação. O viés político é outro momento. A gente pode trabalhar isso muito bem e dar certo. Aí, o que eu queria mostrar para vocês, no resultado disso tudo que eu acabei de falar, deixa eu, se eu acho a tabela, achei aqui. Sabia que não ia dar para ler? É o seguinte, nessa brincadeira, isso tudo que está aqui, ó, essa listagem toda que está aí, é o resultado do trabalho da equipe da comunicação. Eu tenho como medir tudo que eu faço na MM. Tudo. As matérias publicadas, os releases enviados à imprensa, as matérias que foram feitas e que foram publicadas, quantos releases eu mandei para a imprensa e quantas foram publicadas, acesso ao portal da MM, quantos acessos eu tive, né? Isso você tem como levantar. A fanpage, quanto que aumentou a página da fanpage em curtidas, isso no Google Analytics vocês conseguem, não é difícil. Então, tudo isso eu tenho medido. Web rádio, quantos acessos teve, isso aqui é o resultado do meu trabalho, todo mês. Né? O prefeito falar assim, o que você produziu? Eu produzi 30 releases no mês de junho, que eu produzi. E eu tive, publicado na imprensa, 73. Tá bom, prefeito? Aí, gente, isso eu sei que precisa de uma empresa para fazer isso. Quem tiver condições, aquela verba na prefeitura que tiver, contratar um clipping e medir os centímetros de coluna que vocês têm de mídia espontânea, isso é fundamental. Só para vocês terem uma noção, vou dar como exemplificar aqui. Não é esse, não. Aqui. Olha só. Em junho, a gente colocou na imprensa 1.179.000 de mídia espontânea. Tá? Isso só de jornal impresso. Só de jornal impresso. E são notícias dos municípios, tá, gente? Não é notícia de AMM. Lógico que a AMM é consequência, porque é citada como fonte. Em julho, 385 mil. Em junho foi muito por causa do congresso de municípios que a gente faz. Então, a imprensa, né, a gente tem um retorno muito, muito bom. Em agosto, foi 645 mil. Em setembro, 425 mil. E esse mês passado, eu acho que superou essas duas metas aqui, que foi muito bom. Isso, gente, mídia espontânea. Aí você vira para você aqui, prefeito, meu resultado. Né? É uma maneira de vocês mostrarem o trabalho de vocês. Gente, eu vou finalizar. Como está meu tempo aí? Está curtíssimo, meu Deus. Vou só finalizar aqui as considerações finais. Eu não tenho muito que falar. Eu acho que já foi dito aqui o dia inteiro. Mas a comunicação viabiliza relacionamentos e fortalece a imagem da organização perante a sociedade. Ele deu um ponto ali na sociedade. E eu vou fechar... mês passado, eu assisti uma palestra do Falcone, ele estava lá no Ouro Minas. E no tempo inteiro que ele estava conversando com o jornalista, que foi um bate-papo, ele falou que a coisa mais importante de uma instituição é o plano de ação. Ele falou isso várias vezes, ele repetia isso muitas vezes. Então, gente, antes de fazer qualquer coisa, planeje suas ações. Tá? Vocês vão ser bem felizes nisso. E estamos juntos, obrigada pela participação. Vocês têm a palestra do Marconi, que é super interessante também. Acho que eu já entrei no tempo dele. Vou correr aqui. Mas essa apresentação não tem. Mas... Oi? Vou? Tá. Ai, pega aqui para mim. Isso aqui, gente, é porque eu tinha feito o slide, eu acho que eu gravei o slide errado. Isso aqui são todas as redes sociais da MM. Eu vou circular aí. Se vocês entrarem agora no tempo real da MM, vocês vão estar lá. Está o Rosalves, desde o início das palestras, o tempo todo postando e colocando no Twitter e no Facebook, tudo que está acontecendo aqui.
Então, isso também é super interessante vocês trabalharem no município. Eu vou rodar aí, tá? Se alguém quiser tirar uma foto, copiar, tá? Para se comunicar com a gente, fazer alguma manifestação, eu estou às ordens. E eu estou na MM. Caso precisem falar comigo, eu estou lá à disposição. Eu vou começar a atender os municípios por meio das micro-regionais. E vou agradecer a presença do Portugal, né? Que o que ele falou aqui foi rápido, mas é a visão do gestor público, e isso, né, foi muito importante a fala dele, é um prazer estar aqui com ele. Seu certificado? Não. Obrigada, gente. Muito obrigado, Cristina Assis, também o senhor Alberto Duque, Portugal, professor Alberto Duque.